A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continuando, meus irmãos, os eventos, falando sobre os eventos escatológicos, e a gente já gravamos os vídeos anteriores, né? Os irmãos podem estar assistindo, né? Uma mensagem muito maravilhosa. E falando sobre os eventos escatológicos, né? Os acontecimentos do fim. Glória a Deus e aleluia. Você que está chegando nesse vídeo pode estar acompanhando aí desde o primeiro vídeo, né? Que vai ser uma bênção para você. Amém? Amados irmãos, sabendo que eu estou falando desde o primeiro vídeo sobre a segunda vinda de Jesus, onde ele desce no Monte das Oliveiras, Zacarias 14, versículo 4, e a gente continua falando também dos eventos que vão ocorrer na segunda vinda de Jesus, porque na segunda vinda de Jesus, onde Jesus desce no Monte das Oliveiras, é literal, não é simbólico, é literal, né? Então ali se ocorre vários eventos escatológicos. Por exemplo, ali vai se ocorrer na segunda vinda de Jesus a guerra do Armagedon, né? A luta contra as duas bestas, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, o falso profeta, a besta que sobe da terra, e contra o exército do anticristo, cerca de 200 milhões de soldados, como mostra a palavra de Deus, nós vamos ver isso também, né? E eles vão cercar Jerusalém, e é neste momento que o povo de Deus vai clamar, e Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, literal, colocará seus pés ali no Monte das Oliveiras, o monte vai fender, uma parte para um lado, outra parte para o outro lado. Eu já falei sobre isso nos primeiros vídeos. Então Jesus vai derrotar as duas bestas, o anticristo e o falso profeta, e o exército do anticristo, cerca de 200 milhões de soldados, né? Livrando o povo dele das garras do anticristo e do seu exército, porque Israel vai estar cercado, mas Jesus vem para livrar o povo dele da segunda vinda, amém? E a gente então vamos aqui dar um pulinho para o livro de 2 Tessalonicenses, onde Paulo fala que na segunda vinda de Jesus o anticristo é derrotado, né? No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 8, vai dizer assim: e então será revelado o iníquo, que é o anticristo, né? A quem o Senhor desfará pelo assopro ou esplendor da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ali então, quando Jesus vem, ele derrota o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta, né, que dá a mão com outro bem dado ali, e o exército do anticristo, 200 milhões de soldados. Ainda, meus irmãos, é aqui então neste momento que Jesus na segunda vinda derrota as duas bestas, né? E aí derrota também o exército do anticristo. Veja também, meus irmãos, na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 19, os irmãos entender a mensagem do Senhor. Apocalipse 19, versículo, glória a Deus, 20. 19, capítulo 19, versículo 20, que diz assim, Jesus mostrando também, Jesus derrotando o anticristo e a besta. E a besta foi presa, olha só, e com ela o falso profeta. A besta e o falso profeta, é o anticristo e o falso profeta. Glória a Deus. Que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal na testa, glória a Deus, que recebeu o sinal da besta, melhor dizendo, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados, o anticristo e o falso profeta, vivos no lago de fogo, que ardem com enxofre. Então esses dois, o falso profeta e o anticristo, né,
que é a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, os dois, né? Foi lançados vivos no lago de fogo, né? Na segunda vinda de Jesus. E o exército do anticristo foi derrotado. Veja também, meus irmãos, aí em sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo 10. Glória a Deus e aleluia. Olha o que diz. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que aqui, quando o diabo for lançado no lago de fogo, depois da guerra do Gog e Magog, perto ali do juízo final, já está falando que ali ele foi lançado onde já estava as duas bestas, que é o falso profeta e o anticristo. O anticristo é a besta que sobe do mar e o falso profeta, a besta que sobe da terra. Então veja, meus irmãos, que na segunda vinda de Jesus, essas duas bestas é derrotada e lançadas vivas no lago de fogo. Já não é no inferno, já é no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo, essas duas bestas. E lá na frente, na guerra do Gog e Magog, então Satanás também será derrotado, depois que ele fazia a guerra do Gog e Magog, né? Ele será também lançado junto com essas duas bestas, que é o falso profeta e o anticristo. Veja, meus irmãos, que, aleluia, a palavra do Senhor é muito rica e maravilhosa, né? Veja, meus irmãos, e o rio Eufrates vai se secar. Então eles vão vir pelo rio Eufrates, 200 milhões de soldados, sendo chefiado pelas essas duas bestas, pelo falso profeta e o anticristo. Como diz no Apocalipse 16, 12, vamos dar uma olhadinha? Apocalipse 16, versículo 12. Glória a Deus. Veja bem, meus irmãos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então este rio, Apocalipse 16, 12, mostra que este rio Eufrates vai se secar, é por onde eles vão entrar para fechar, rodear, né? Ali Jerusalém, para destruir Jerusalém e o povo de Jerusalém. E é nesse momento que Jesus desce no Monte das Oliveiras, muito poderoso, para derrotar as duas bestas e o exército das duas bestas, que é o anticristo e o falso profeta, 200 milhões de soldados. Aonde nós vamos ver, meus irmãos, este número de 200 milhões de soldados? Apocalipse 9, meus irmãos. Veja aí, acompanha, meus irmãos, esta mensagem maravilhosa, os eventos escatológicos, que é muito maravilhoso. Apocalipse 9, 16, olha o que diz. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, eu vi o número. Eram de 200 milhões, meus irmãos. É o exército do anticristo e da besta contra o povo de Deus. Eles vão cercar Jerusalém, e Jerusalém será cercada, e o povo de Deus não vai achar saída. Por que não vai achar saída? Porque Jerusalém, né, o Monte Megido ali vai estar cercado, Jerusalém, né? O vale de Cedron, o vale de Jeosafá vai estar cercado, toda a terra de Israel, com 200 milhões de soldados sendo chefiado pelo anticristo e o falso profeta, por essas duas bestas. É neste momento que o povo de Deus clama por Jesus, e Jesus desce no Monte das Oliveiras, literal, não é simbólico, literal, para defender o povo dele, meus irmãos. Olha que lindo. Então aqui os irmãos viu no Apocalipse 9, versículo 16,
e o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Veja bem que não vai ser uma guerrinha. 200 milhões de homens, né? Muito armados, muito bem armados, né? Para ver, eles vai vir mesmo para destruir. Porque hoje, meus irmãos, a gente vê que desde lá de trás, né? Tentaram destruir o povo de Deus, o povo judeu, né? Que Jesus também é judeu. Tentaram destruir, mataram muitos judeus, né? Mas nunca conseguiram, meus irmãos, nunca conseguiram. E hoje, até hoje, eles tentam acabar com o povo judeu. Não é porque eles fazem guerra, porque quer, não é porque eles querem acabar mesmo com o povo judeu. Mas nunca conseguiu, né? Nunca conseguiram e nem vai conseguir. Por quê? Este povo, Deus tem um negócio com eles. Eles são um povo eleito, né? Eles rejeitaram Jesus, mas quando Jesus voltar, eles vão reconhecer Jesus como Messias, como Machias, né? Como Yeshua, e vai ver as marcas no corpo de Jesus, como eu já falei nos outros vídeos, e vão perguntar que marcas são aquelas, e Jesus vai dizer: foi na casa dos meus irmãos que fizeram isso comigo. Então eles vão entender que eles mataram, foi o Filho de Deus na cruz, e transpassaram, foi o Filho de Deus, né? Mas agora eles vão reconhecer e vão se lamentar. A palavra do Senhor diz que eles vão chorar amargamente, como eu já falei em outros vídeos anteriores, e eles vão pedir perdão, e o Senhor vai perdoar eles, meus irmãos. Vai perdoar eles, derrotar as duas bestas e o exército do anticristo, e depois disso então se dará o julgamento das nações, o juízo final, que não é o juízo final do Apocalipse capítulo 11, versículo 20. Esse juízo final de Mateus 25, versículo 31 a 46, é o julgamento das nações que se dá segundo quando ele volta, na segunda volta. Ele vem, destrói as duas bestas, o exército das duas bestas, que é do falso profeta, o anticristo. Então aí se dará as nações, se dará o julgamento das nações, em Mateus 25, 31 ao 46, que é ali onde é separado os bodes das ovelhas, meus irmãos. Onde fala ali, Deus separa os bodes das ovelhas, né? E os bodes vão para o inferno e as ovelhas vão adentrar no milênio, meus irmãos, que aí a gente vai falar sobre isso também. Aí depois que Jesus derrotar o exército, o anticristo e a besta, se dá então o julgamento das nações, como está em Mateus 25, 31 ao 46. Então depois o diabo vai ser destruído ali, o diabo vai ser preso, né? Depois do julgamento das nações, o diabo vai ser preso. Então se começa então o milênio, o 1000 anos de paz. É muita vitória, muito assunto, meus irmãos. Não dá para falar muito aqui, mas vai acompanhando os vídeos aí, o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vai acompanhando que esses eventos escatológicos do fim dos tempos são ricos, meus irmãos, e precisam ser falados, né? Precisa ser mais falado para que o povo venha entender as profecias, o que vai acontecer, o que deixa de acontecer, né? Então isso é muito rico, muito maravilhoso. E nessa segunda vinda de Jesus, e se dá muitos eventos escatológicos. É por isso, meus irmãos, que temos que falar, por exemplo, se dá a segunda vinda, a guerra do Armagedon, julgamento das nações, o milênio, guerra do Gog e Magog, juízo final e novo céu e nova terra. Vai acompanhando aí, meus irmãos, amém? E Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.